Pô, descriminalizou e o Ice de Playboy dominou o mundo, mano? O que aconteceu? E aí, seus maconhistas, suavidade? Há quanto tempo, hein? A família, como é que tá? Como é que tá de trampo? A saúde, tá bem? O cremoso, a cremosa? Os educados respondem, viu? Pô, não vou mentir não, hein, mano? Essa pausa tá me fazendo bem. Só de não pensar em algoritmo, de fazer thumb, de pensar em meta, nossa, já dá uma paz de espírito assim, mano. Mas em compensação, tô trampando papo. Tá vendo os cabelos brancos aqui, ó? As barbas brancas, ó. Mas nosso Instagram segue postando lá tudo bonitinho, tudo certinho. Segue lá, @canal12. E a loja 12 continua firme e forte, vendendo os bagulho tudo pra você ficar paloso. Tem os bagulho tudo pra sua session. Tem as peitas mais palosas da internet. Saiu coleção nova, homenageando os corres da nossa vida erva afetiva. Essa aqui é da florzinha, né? Quando você pega aquela florzinha resinada pra uma ocasião especial. Tudo pra complementar a sua vida erva afetiva tá tendo lá na loja 12. Mas voltando pro assunto, essa distância dos vídeos também fez eu dar uma distanciada no universo erva afetivo. Tipo, eu pego minha cota, dou minha carburadinha, de vez em quando, sabe, desbaratinado. Mas eu não acompanho quase mais nada da cena, do que acontece, não passo mais tarde lendo projeto de lei pra fazer vídeo, mano, virei civil. Aí me veio uma brisa que fez eu fazer esse vídeo aqui. Porque há mais de um ano atrás, rolou lá a descriminalização no STF. Nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. A gente fez festa, a gente chorou, acendeu uma bomba do tamanho do meu braço, mas essa sobrancelha aqui, ó, ela ficou de pé. Eu não consigo fazer. Ficou assim, ó, sabe? Fazendo Photoshop. E um dos maiores medos que eu levantei na época é que essa vitória podia servir só como uma cortina de fumaça assim na lei pra dar uma arrefecida no nosso corre, tá ligado? Ah, vocês já tem essa parada aí, para de me encher o saco. Porque a gente sabe que a descriminalização tá muito longe de ser o ideal e a gente tinha muito a noção de que podia não mudar absolutamente nada na prática. E pra mim, a primeira coisa, tipo, a mais importante era parar de prender a molecada pobre preta da quebrada. E pra ver se não era só uma brisa da minha cabeça, eu fiz esse post aqui no Instagram perguntando pra vocês da audiência se vocês separaram, se mudou alguma coisa na sua vida ervoafetiva. Ó, mudou, agora os homens não enchem mais o saco no rolê por fumar mudou quase nada, na prática continua sendo o policial quem vai dizer se você é usuário ou traficante. Aqui na cidade não mudou nada e ainda quase fui preso por comentar com o delegado sobre essa lei da STF que tinha que pagar um acerto de R$1,50 pros caras. Fui abordado recentemente e foi bem tranquilo, só pediram pra eu amassar o bag que eu tava queimando e não me revistaram a minha bag. Fui liberado e pediram pra eu não aparecer no mesmo local. Desnecessário amassar o bag, né? Me dou agora no enquadro, depois levaram sua paranga e ainda zoou com a sua cara dizendo que se fosse antes o tratamento era pior. Ah, mas é melhor zoar da cara do que tratar pior, né? Vi vantagem, mas não precisava zoar da cara também. Não mudou nada, apanhando os homens do mesmo jeito. Outro dia fizeram um parceiro meu comer uma ponta. Aí, não, tá tudo errado. Independente da lei. Na prática, nada muda enquanto envolver a polícia. Tá aí um ponto. Mudou nada, tomei enquadro, levaram meu chá. Esse levar o meu chá, levaram onde? Pra quem? Quando? Levaram é muita gente, tá ligado? Nada mudou, nada mudou. Eu tava numa sessão uma vez com uma galera e uma mina disse, imagina se o Brasil fosse legalizado, ia ser tão bom poder queimar um tranquilo, despreocupado. Aí eu disse, pô, eu tô queimando um despreocupado. E ela, eu também. E a gente riu muito um do outro. Faz sentido. Mas eu, nerd antissocial que não sai de casa, do conforto da minha pantufa do Chewbacca, eu realmente não sou o melhor termômetro, né? Eu troquei uma ideia com uma galera de vários nichos pra entender realmente o que mudou desse ano pra cá. Mano, não mudou tanta coisa assim não, tá ligado? Uma parada assim que eu percebo em relação a mim, assim, que eu tomei muito menos enquadro depois da criminalização. Pelo menos eu falo por mim, assim, não sei das outras pessoas. Sei também porque se eu parei tanto também de ficar tanto na rua. Eu sinto que os polícias não se incomodam tanto de eu estar fumando na rua, tá ligado? Não sei se eles não levam mais tanto a sério. Falar, sei lá, barato tá descriminalizado, se eu levar tal, tipo, não vou conseguir prejudicar essa pessoa de alguma forma, assim, levando ele por causa de um baseado. Na prática, eu entendo que houve poucas mudanças, infelizmente. Ainda a gente espera que o CNJ haja no sentido de tirar as pessoas do cárcere, né, no sentido de revisar as prisões ilegais. A gente também está articulando nessa busca, né, de despenalizar as pessoas que hoje estão presas dentro do escopo do que foi o julgamento do RE 635 e 659, que na prática elas seguem presas e na prática, infelizmente, ainda hoje, muitas pessoas são acusadas do tráfico ilícito de substância, mesmo portando menos do que 6 plantas fêmeas ou portando menos do que 40 gramas, né? Hoje eu tô com 3 clientes nessa situação, ou seja, que foram abordados com menos do que 40 gramas e que estão respondendo a uma persecução penal. Responder a um processo de acusação por tráfico ilícito de drogas
faz com que a vida da pessoa fique meio que paralisada, né? Então, assim, eu tô te dizendo aí que desde a descriminalização para cá só aumentou o número de clientes que foram abordados com menos do que 40 gramas. Sinal que ainda o Estado segue um modus operandi de acusar para depois ver qual é que é. Eu conversando com a rapaziada da quebrada, eu vejo que muitas das pessoas não entendem muito, tipo, o que é a descriminalização, tá ligado? Pode crer. Muitos não sabem e os que sabem não entenderam o que é. Até pra gente mesmo que tá no meio assim... Já é confuso, né, o bagulho? É confuso, assim, tá ligado? A gente sabe, assim, na teoria o que é, mas na prática, assim, o efeito que isso causou, a gente ainda não tem muita noção, né? Em muitos casos que não havia nenhum indício, a situação para se conseguir a absolvição ficou mais fácil, né? Que o TJ, inclusive o TJ São Paulo, reconhecendo que pessoas, né, que foram apreendidas com uma quantidade superior a 40 gramas, quando não houve nenhum outro indício de traficância, foi entendido como usuário e trancou-se a persecução penal, né? Mas ó, semana passada finalmente saiu do papel esse bagulho que o Michel falou, o plano pena justa. É um mutirão pra rever a pena da galera que foi detida ou tá sendo julgada porque rodou com menos de 40G. Já é alguma coisa? É. Mas se eu tivesse um ano trancado por causa de uma paranga, sendo que o bagulho nem mais crime é, eu ia tá putaço, tá ligado? Pra mim, esse bagulho já tinha que ter rolado desde o dia 1 da descriminalização, não um ano depois. Outra coisa que pra mim era uma brisa torta era o cultivo. Porque antes era muito mais fácil se você rodasse lá com umas plantas em casa, te botarem um tráfico, te meterem uns bagulhos nas costas que não tem nada a ver, do que se você tivesse voltando pra casa da lojinha lá com uma paranga no bolso. Nesse ponto mudou, olha os comentários da galera, ó. Tenho amigos que passaram a plantar, mas já eram pessoas engajadas pra isso. Pra mim não mudou nada. Sempre tive vontade de cultivar e só em 2024 tive coragem de começar. Comecei a plantar e minha mãe tá muito mais aberta a isso agora. Era mais uma hipocrisia da guerra às drogas e eu lembro que no dia da votação teve um pico de pesquisa, assim, que eu até achei graça. Galera já tava no veneno, mano. Mas no final das contas, quando eles botam lá na lei que pode até 6 plantas, mudou alguma coisa pra quem pensava em plantar? Cara, eu acho que foi um marco mesmo, assim, né? Porque na visão de quem cultiva, por exemplo, mudou completamente. Porque, assim, o que aconteceu, né? É uma decisão que ficou muito com dúvida. Ah, legalizou? Não legalizou? Pode? Não pode? Qual que é? Então, acho que gerou muita dúvida e eu lembro que no canal a gente acompanhou, assim, as audiências, né? As conversas todas e a gente foi esclarecendo aos poucos. Então, o que é uma descriminalização, né? Continua sendo ilegal, não muda muita coisa nesse sentido, só que tira um pouco o peso daquela pessoa que tem poucas plantas em casa ou que tem uma quantidade pouca de maconha mesmo, de ter medo de ser presa. Então, e essa alteração, eu lembro que assim, tipo, uma semana depois da decisão, muita gente lá no canal já começou a plantar, muita assim, sabe? Então, aquela pessoa que tinha um pouco de trava, de medo, ah, porra, vou ser preso por causa de planta, com a decisão, então 6 plantinhas, eu vou ter essas 6 plantinhas. Tudo certo. Então isso mudou tudo, cara, mudou tudo, a gente começou a ver uma busca muito grande no conhecimento sobre o plantio, né, nos nossos cursos, oficina, a gente vê um crescimento gigante, muita gente ali no aplicativo, né, a gente tem um aplicativo de jardineiro e jardineira, o Ganza App, e lá, a partir da decisão do STF, você vê que aumentou... Você teve um pico, assim. Cara, assim, né, e a gente conversa com o mercado, né, a galera de Grow Shop, Red Shop, e eles também sentiram essa mudança, pessoal comprando grow box, insumo para cultivo, né? Então isso deu uma explodida, a galera ficou mais tranquila de começar a pôr a mão na massa mesmo, tá ligado? Eu acredito que sim, que a rapaziada se sentiu um pouco mais segura na questão de cultivar, sabe? Aquela pessoa que já tava, que já tinha um pezinho ali, ou já tentava assim, ou tinha um medo, tinha muita vontade de mexer, tinha medo, tinha mais vontade de que medo, eu acho que essa pessoa assim falou, vou tentar. Dependendo de onde você mora, até 200 plantas já era de boa, né? Exato. Isso não mudou nada, isso não mudou nada. Então, esse é o meu grande questionamento. Você tem, assim, consegue perceber se a quebrada começou a plantar também, ou se virou, tipo, se só elitizou uma descriminalização que já existia, tá ligado? Cara, no fim das contas, fica tudo como tá, né? Porque, assim, é o que você falou, a quebrada mesmo, até ainda, tem gente que planta bastante, mas o risco é muito maior, né? Para você ir por uma jornada ali de um cultivo, dependendo da cor da tua pele, de onde você mora, tá ligado? Não importa o que aconteça, vai sempre ser taxado como o traficante ali, né? Por quê? Porque as circunstâncias de onde a pessoa mora, então,
a gente vê que continua o preconceito, continua ali uma visão de, né, sabe, aparato social mesmo, a gente vê que tem essa mistura. Então, assim, é só um passo bem pequenininho, é bom, porque você já não é... já tem argumento para não ser preso por conta do teu uso da substância, entendeu? Mas, Will, sinceramente, falta muito, cara. A gente precisa se organizar muito mais, porque a galera da quebrada vai continuar sofrendo o impacto dessa proibição tosca, né? Tem 2 pontos aí do porquê as pessoas começaram a cultivar. Uma, que algumas pessoas passaram a entender o que era a descriminalização, por eu explicar. E outras porque elas viram uma pessoa que é semelhante a ela fazendo, tá ligado? É o exemplo, né, velho? Isso é importante pra caramba. Porque o cara pensava em cultivo, ele ia buscar informação, ele, tipo, já viu um cara com um papo assim, você vai ter que gastar 3 mil conto pra você dar um setup e ter uma parada. Dá um Google de quanto custa um LED, né? Fala, entendeu? O cara já desistia já logo de cara, porque falou, porra, como que eu vou fazer isso? Não tem como. De trocar ideia, de saber de casos, você sabe de gente que, por exemplo, a polícia se deparou com o GROW, alguma coisa assim, e como foi a abordagem, se realmente na prática isso mudou? Ó, cara, aí é uma questão maluca, porque se você fizer uma pesquisa no Google todos os dias, lá, maconha, você vai ver apreensões e apreensões, exato. Você continua vendo jardineiro sendo preso, você continua tendo notícias sobre isso. Só que o que eu acho que mudou é a argumentação. Então, a pessoa que tem consciência, ela pode reivindicar, falar, né, meu? Você tá tirando, né, aqui não configura crime, eu não tô... Qual a prova de que eu tô fazendo alguma coisa ilegal, né? Então, o que a gente sempre bate na tecla? Se você, cara, planta e tá só cultivando pro teu autossustento, mano, se você tiver uma receita médica ainda, então hoje acho que a informação dá um poder maior para quem quer argumentar com as autoridades. Mas, cara, mas ao mesmo tempo a gente já viu casos de pessoas que foram pegas com menos de 60 gramas e foram liberadas numa boa, né? Então, eu acho que é uma educação agora para as autoridades. A pressão social tem que vir, a polícia tem que parar com a repressão. Os delegados deveriam ser foco da nossa atuação, enquanto apresentar o que é, sabe? Ter treinamento para as forças, porque eles não sabem nem o que é uma flor, muitas vezes não sabem o que é uma extração, não sabem a diferença de uma flor para um Colômbia, que é o que eles mais apreendem. Eu dei uma googleada aqui nas apreensões para ver qual é que é. Polícia descobre estufa artesanal de ganja no sertão de Alagoas. Mas o cara tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tinha 6. Tinha 6 plantinhas, tá errado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uai, e aí? E aí, meu mano, qual é? E o cara botou a toca ninja ainda. Covardice aí, mano. Homem é preso em flagrante por cultivar brenfa em estufas dentro de casa. 1, 2... Tem 3! 4, não, tem 4. Tem 4. Mas ele tinha um berçáriozinho. E aí, mano, qual é? Porque isso aí ficou estranho, né? Porque não fala se tá florindo, se não tá florindo. Isso aqui é mudinha, mano. Ele tinha 4 pezinhos. Pezinho, ele tinha 4. O resto era mudinha. Família é presa após polícia descobrir estufa improvisada de plantação de ganja no fundo de casa em Patos de Minas. Pô, tinha 5, mano. Qual é? E os caras... De quando é essa matéria? Dessa semana, mano. Que loucura, cara. Tinha 5 plantinhas. E parabéns pro dono aí, porque olha a colheita do cara, mano. Que loucura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, vários potes. Muito suculenta a sua cota, parabéns. Homem é preso por cultivar pé de ganja de 2 metros do quintal em Roraima. Porra, mano, mas isso aí é ruim. Quem cultiva aí? É ruim ter um pé de 2 metros, né não? Acho que deu algum... Mano, um pé. O homem foi preso por tráfico de drogas por causa de um pé. Qual é? Mas não é tipo assim, 6 pequeno ou um grande, não tem essa. Canil de American Bully usado como fachada para plantação de ganja é descoberto no Espírito Santo. Veja o vídeo. Porra, mas... não, aí não. Aí você me ajuda a te ajudar, né, cara? Aí você tava na maldade. Mas caralho, que loucura, hein, cara? Vixe, Maria, dá pra fazer os tricominhos. O bagulho parece que tá com... Como é que chama? Açúcar de confeiteiro por cima?
Credo, que delícia. Mas ó, de todas as notícias, o que me deixou meio pá foi essa aqui, ó. PF cumpre mandado em sede de associação que produz e fabrica remédios à base de cannabis no Rio Grande do Sul. Pô, mas é associação, né, velho? Os caras fazem remédio pra uma par de gente, mano. Qual é? Pô, 2025, eu achei que a gente já tinha superado isso aí. Quem viu aquele documentário ilegal viu a agonia da mãe que tá com um filho doente, não pode ter um remédio, uma planta, por causa de uma lei, mano. Já que por lei eu não consigo ter uma coisa que beneficia tanto a minha filha, então eu sou uma traficante. A palavra é essa, é traficar. Querendo ou não, o acesso medicinal já tava caminhando legal mesmo antes da decisão do STF. Lógico que tinha seus problemas, né? Tipo burocracia, o acesso financeiro mesmo. Mas tinha até os projetos que estavam andando lá de fornecimento de ganja pelo SUS. E sabe o que eu lembrei, mano? Daquela história de Cruzeta, aquela cidadezinha lá, que as tiazinhas plantavam a brenfa no quintal. E, mano, ninguém nunca tinha chamado de brenfa, não tinha dado nenhum problema. As tiazinhas faziam o chazinho pra dormir, ficava feliz, até alguém caguetar lá e encher de polícia, pá, e foi mó escarcel. O que a polícia chamou de cannabis, Dona Marta conhecia como liamba, um santo remédio. Se fosse hoje, depois da descriminalização, não era nem pra dar nada, mano. As véias tava à frente do seu tempo e foram azucrinar por nada. Porque, ó, mano, no mundo ideal, um privilégio de ver daqui, ninguém pra nos dizer o que fazer. No mundo ideal era pra quem quisesse plantar de boa, sem encher o saco de ninguém, sem depender de farmacêutica, bota a sementinha na terra e pá, tá lá seu remédio, seu tratamento, tá safe, tá tranquilo? Eu falei também com a doutora pra saber se mudou alguma coisa nesse acesso medicinal da ganja. Olha, para algumas pessoas realmente essa informação chega, mas as pessoas às vezes vêm tirar dúvida comigo. Ah, eu sei da descriminalização do STF, até que ponto é seguro para mim, por exemplo, eu cultivar e fazer meu óleo artesanal? E aí eu bato esse papo com a pessoa dizendo que até certo ponto você tem uma proteção legal, mas tem outras questões que, por exemplo, podem dar problema. O efeito subjetivo, por exemplo, o fator subjetivo, se a pessoa é proveniente de uma comunidade periférica, se é negra, assim como também os ditos objetos de traficância. Então, se na sua casa tem uma simples balança, pode ser considerado um possível objeto de traficância. Então, até que ponto é realmente seguro, assim como transportar esse produto, então esse material, se você transporta, se você vai para a rua, vai viajar, pode realmente ter algum tipo de consequência legal. E no final das contas, infelizmente, as pessoas ainda não se sentem seguras. Primeiro que a informação não chega, e segundo, para aquelas que chegam, as pessoas não se sentem seguras, e eu acho super justificável. Eu também comecei a fazer tratamento com maconha medicinal, logo, assim, nos primeiros meses, assim, que começou, e aí, quando começou, até falei assim, não pode ser. Falei, não pode ser. E eu tava passando por um momento bem tenso de ansiedade, né? Então eu tava tomando já os meus remédios os comuns, né? Da farmacêutica aí, das empresas, das grandes empresas. E aí eu falei assim, eu gostaria de tentar fazer, ao invés de usar maconha só na parte recreativa, eu queria saber direito como que isso pode me ajudar e tal. E daí comecei a ir atrás e comecei a fazer o tratamento. Muitos médicos que eu já conversei, tipo, tinham um contato com o uso medicinal da maconha quase que como um negócio que eu nunca vi na faculdade, ninguém falou pra mim sobre isso, que vem quase como um estalo, assim, né? Você acha que esse debate também de uso médico deu uma arrefecida, ou você acha que mais médicos passaram a ter pelo menos curiosidade, né? O que é isso? Deixa eu ver. Então, eu acho que não por conta da descriminalização, mas por conta do aumento realmente da demanda de pessoas que buscam o assunto, de pessoas que lutam também pela divulgação de informação, cientistas, pessoas que são estudiosas do tema, das várias áreas. Realmente eu vejo que aumentou o interesse, porque se tornou uma área realmente que, além da gente ter evidências científicas, da gente ver o benefício na vida das pessoas, a mudança na vida das pessoas de casos graves, a gente também vê que é uma área promissora do ponto de vista até profissional. Porque a gente, como profissional, por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalha com medicina integrativa. Eu vejo que realmente a cannabis é uma planta diferenciada na natureza. Eu trabalho com fitoterapia, estudo um monte de planta, eu vejo que realmente cannabis é uma planta que carrega diversos tipos de benefícios.
E para os profissionais de saúde, eu vejo que vem se desmistificando, mas ainda é muito difícil. Ainda é um debate complicado. Tem gente que prescreve, por exemplo, tem aquela ideia de que é só CBD, que THC não pode. Então, ainda tem muito que se avançar, mas eu vejo que realmente os médicos estão sabendo sobre o tema. É difícil você ver um médico que nunca ouviu falar, mesmo que ele seja contra, mas que nunca ouviu falar, cada vez mais está sendo difícil. Quando você entende que você pode aplicar, né, a maconha certeira para coisas que você precisa, então você pensa assim, pô, então viajar de avião não precisa mais ser a base daquele remédio Pode que tem crer. a tarja preta e custa R$8, né? Sim. Pô, muito melhor. E aí você começa a entender que você, por exemplo, então beleza, eu sei que eu vou viajar mais relaxada, mas se ela não está descriminalizada, como é que você vai chegar e tomar, fumar, consumir a maconha num aeroporto? Entendeu? Você poder andar com a coisa, você poder fazer uso daquilo que te faz bem no momento em que você precisa, eu acho que é o grande trunfo disso, saca? E um bagulho que ficou muito claro pra mim é que não adianta nada mudar a lei se não mudar a mentalidade de quem aplica a lei, de quem é beneficiado da lei, o usuário, o paciente, o médico e até a opinião pública em geral. E quem lembra dos meus vídeos da época sabe que eu já era meio pessimista e que ia ser uma mudança muito gradual. E uns poucos meses antes da descriminalização do STF aqui no Brasil, teve a legalização lá na Alemanha. Tudo bem que lá foi legalização mesmo, é outro bagulho, nem envolve mais polícia, é outro rolê. Eu aproveitei que a Jéssica tava lá na terra do Apfelstrudel. Apfelstrudel? Apfelstrudel. Sobremesa tradicional austríaca? Eu achei que o bagulho era alemão. Me fala uns pratos típicos alemães. Sauerkraut. Eu aproveitei que a Jéssica tava lá na terra do Sauerkraut. Tava recém-legalizado pra saber o que ela sentiu dessa parada. Eu tenho que lembrar que eu vou falar sobre a minha perspectiva fora daquele pico que todo mundo imagina onde eu tô, tipo Berlim. Fala em Alemanha, você já pensa em Berlim, né? Eu não tô em um pico, tipo, que é muito conhecidaço, assim, tal, né? Turístico. Onde você tá? Eu tô em Kiel, Kiel. E é bem legal, é bem pequenininho aqui, na realidade, uma cidadezinha que fica a 1 hora de Hamburgo, 40 minutos de Hamburgo. Então, a galera parece que, tipo assim, tem muito receio de mexer nessa questão, sabe? Tipo assim, de tipo, nossa, realmente falar que entendo que é ganja, sabe? Eu tenho aquele jeitinho de sempre chegar falando sobre maconha, vindo pela parte dos cosméticos, né? Que eu acho que é uma boa abertura, né? Que você fala de um cosmético, explica o que é CBD. Mas também, Jéssica, você coçou a bochecha, já tem... Isso é bem doido. Inclusive, para os meus sogros, para a família da minha namorada, eu dei um monte de cosméticos de ganja e tal. E aí foi tipo, era um elefante branco, gigante, na sala. E ficou de boa. E que ficou de boa depois, entendeu? Justo. Fui explicando e tal. Eu acho que eles me conhecendo mais também, ficou mais tranquilo. Mas assim, suma maioria, cara, eu não vi muita gente mais velha, mas eu já escutei. Na verdade, nem fui eu que escutei, né? Que não fala alemão fluente aí, porque demora um tempo. Mas eu tava andando na rua e aí a Charlie chegou e me falou, mano, olha o que os caras estão falando ali, os velhacos. Vamos lá em casa, mano, que eu tenho um do bom pra nós fumar, que não sei o que lá. Já tá apertado, tá ligado? Mó frio na rua. E eu acho que esse lance da cultura também, ninguém fica muito na rua perambulando no frio, né, mano? Tipo, fica mais complicado. Mas de trocar ideia, assim, eu acho que o foco é mais a galera mais nova ou a galera que é das antigaça, mas tipo assim, que, sei lá, né, não votou no CDU, por exemplo. Minha mãe, por exemplo, é muito meu termômetro dos assuntos sobre maconha, né? Principalmente porque ela, durante muito tempo, ela tinha, assim, uma visão completamente demoníaca da erva, sabe? Uma coisa meio assim, isso é horrível, isso é uma droga, etc. E quando a minha mãe começou a entender quais eram os benefícios que podiam trazer para mim, ela começou a ficar um pouco mais maleável. E também minha mãe é bem ligada em skincare. Em 2019 eu fiz uma viagem e trouxe uma cacetada de coisa de skincare, só de maconha, e fiz um vídeo no meu canal que é usando todos os produtos, né, feito à base de maconha. E ela usou e amou. E aí, então, ela já começou a ficar meio assim e desejar, porque no Brasil, aquela época 2019, eu descobri depois, eu não deveria nem ter trazido, até em cosmético, né, não era permitido.
E daí... É que lá você compra em qualquer lugar, assim, não é como se tivesse tem uma licença, né? Não, lá você compra produtos cosméticos de maconha literalmente em qualquer farmácia, em qualquer esquina, em um outlet, sabe? Tipo, enfim. E a minha mãe ficou muito chocada, né? Do tipo assim, de tudo que as pessoas perdiam sobre a maconha, porque tinha a visão igual ela tinha, bem retrógrada. Quando eu comecei a fazer o meu tratamento, ela já estava um pouco informada e ela ficou muito feliz de que eu ia ter o acesso a isso. Ela ficou bem interessada de como ia ser esse tratamento. E daí eu mostrei as coisas para ela, como que vinha, da onde que pedia, chegava da Califórnia, E assim, o que eu acho que fechou o ciclo assim total para minha mãe ter uma visão diferente e assinar embaixo do tipo assim, tudo aquilo que falaram é uma grande besteira, foi quando ela começou a ver a minha evolução quando eu associei os meus 2 tratamentos. E assim, foi um ano assim, tipo, foi uma desventuras em série, assim, saca? Tipo, quando várias coisas vão dando muito errado, e eu já vinha, assim, num processo de altos e baixos de saúde mental, e mesmo com altos e baixos ali, de várias coisas acontecendo malucas, eu me mantive muito bem. Porra, mas eu fico pensando que aqui no Brasil, quando teve a votação do STF, existiam 2 mentalidades. Um que era estourar fogos e outro que era, mano, não vai adiantar de nada. Só que na Alemanha não foi uma descriminalização, foi uma legalização, uma regulamentação de fato. E tipo assim, na época que eu vi as notícias, até tinha uma galera celebrando, mas mano, parece que aqui no Brasil só estão esperando cortar a fita pro bagulho, tá ligado? Virar um rolezão, né? E não parece que aconteceu isso na Alemanha, né? Não, nossa, inclusive a minha expectativa foi muito assim, de rala abaixo, porque eu esperava chegar aqui e tipo assim, mano, galera super envolvida, e não só também no hábito de tipo assim, de utilizar a planta mesmo, mas também saber um pouco mais sobre esse lado assim da ganja, sabe? Eu troco ideia com a galera mais jovem que já fuma, que tipo assim, pô, tá todo final de semana ali se aplicando e tal, e a galera não tem informação de nada, não sabe nada, assim, você começa a trocar ideia desde o básico, de falar de uma piteira, eles ficam de cara quando eu mostro meu baseado assim com essa piteira, que venhamos e convenhamos pra gente, é um tamanho normal do Brasil. Sim. Tipo assim, mano, a galera fica em choque quando começa a explicar o porquê que é bom usar piteira grande, todo mundo, nossa, mano, como assim? Quando eu fui mostrar, então, tipo, as piteiras de vidro que tem e tal, não sei o que lá, a galera ficou em choque ainda mais, tipo, mano, que gênio, vocês são muito gênios, eles são muito avançados. Ai, como que é a legalização no Brasil? Ah, então. Uma coisa chata. Mas pra responder meu questionamento de vez, nossa fumaça virou só cortina de fumaça? Acho que não num todo, assim. Não dá pra negar que a nossa vida ervoafetiva teve algumas melhoras pontuais. Mas também pra mim ficou claro que o nosso debate pra legalização deu uma murchada. E se pá, até uma guinada pra um lado mais conservador. Esse bagulho aí que me deu até gastura da matéria do Fantástico, mano, sério. E é o mesmo Fantástico que vinha acompanhando direto, ano após ano, tudo que avançava aí no uso medicinal da maconha. Abriu várias portas de diálogo pras tiazinhas que não assistia aqui o canal. E essa reportagem do Fantástico era tão cheia de preconceito, de sensacionalismo, de informação tirada da voz da minha cabeça. Eles falaram que o Ice podia ser 10 vezes mais viciante que ganja. 10 vezes da onde, mano? Onde é que tem estudo que fala que Ice é esse, que ganja que é essa? E ainda pega uma pessoa que eu não duvido que pode ter uma relação ruim com a ganja, mas coloca como se fosse assim o usuário padrão. Pega no Ice e vai vender a TV da sua casa. E só pra lembrar que Ice, ganja, florzinha, prensado, é tudo a mesma coisa, é a mesma substância, vem da mesma planta, da mesma sementinha na terra. E o Whindersson Nunes botou bem no comentário que ele falou, ó, é como falar dos perigos do uísque por ser mais forte que a cerveja. Outra coisa que pra mim mostra que arrefeceu o debate é a própria marcha da maconha. A gente vai em todas há muitos anos e esse ano tava perceptivelmente muito menor. É difícil botar em número, né? Mas eu li que esse ano era coisa de 50 mil pessoas, sendo que a de 2024 era coisa perto de 100 mil pessoas. E pra mim isso deixa claro como deu uma segurada no debate mesmo. E até antes, né, em abril, que tem o 4/20, o 20 do 4, você via gente fora do nicho falando, tinha ação de marca, pá, o debate tava aceso. E esse ano eu nem vi tanto mais rolando desse jeito. Então, mano, não vamos deixar o assunto morrer. Então manda uma mensagem aí pro seu amigo careta, pros seus pais, pra aquele cara do trampo que fica te enchendo o saco e fala, mano,
precisamos falar sobre maconha. Um mano antes é importante. Manda esse vídeo aqui, por que não? Porque ainda tem muito chão pela frente, não vamos deixar a nossa vela apagar. Pelo menos assim, o nicho que a gente vê, né? A galera que começou a cultivar, tá? O maconheiro que começou a cultivar, por exemplo. A gente vê que o cara tem uma argumentação. Hoje ele não é mais um lobo solitário ali, porque quem cultivava até pouco tempo atrás, cara, não queria se mostrar, não queria distância de tudo, com medo de ser pego e tudo mais, né? Hoje a gente vê que tem uma articulação por trás. As pessoas estão conversando entre elas, vendo que não dá mais para ficar à mercê de uma repressão, né? Então eu acho que é isso, é você conversar, por exemplo, onde começa a sementinha da mudança? É você bater de frente com o conservador da tua família, o teu amigo que é mais reacinho ali, tá ligado? Então é trocar ideia de igual para não ter vergonha. Ah, você é maconheiro? Não é um xingamento pra gente, tá ligado? É com muito orgulho, tá ligado? Então a gente tem que mudar isso, assim, essa mentalidade sobre o que é um maconheiro. Maconheiro é uma porrada de gente, entendeu? É desde o loucão lá, estereotipado, até o médico, o advogado, o cara que dá um 2 ali pra ficar de boa no final do dia, saca? Eu acho que essa informação da descriminalização chegou mais para quem não fuma do que para quem fuma. Que muita gente ficou mais aberta pro assunto. Eu acho. Porque igual eu mesmo, eu sou de uma família, minha família, essa parte de mãe é toda cristã, tá ligado? Totalmente da igreja. Muito da igreja, muito crente, assim. E era um bagulho sem papo, assim. Então. Tá ligado? Deus é amor, pá. Barato com muito crente, só saião. E teve um churrasco de família assim, onde que, mano, eu consegui trocar uma ideia, tipo, muito aberta, assim, muito aberta mesmo sobre maconha, sobre cultivo, sobre a planta, sobre o tratamento medicinal. E a rapaziada interessada em saber, tá ligado? Caralho. Contando assim, pá. É muito doido quando eu converso com a galera aqui fora e sobre o entendimento que a gente tem de ganja e como que funciona no Brasil as coisas até hoje, sabe? Tipo, isso, mano, mas como que é tão lá pra frente, vocês falam tanto sobre isso, é uma coisa tão escrachada assim, e até agora no papel mesmo, na parada, tipo, legal, tá ligado? E aí fica o grande questionamento, né? Mas é uma eterna espera, né? Espera de um milagre, parece. Pra quem tá no meio falando sobre isso todos os dias, tipo, pô, veio antes tarde do que nunca, saca? Enfim, chegou e precisa ainda e consegue visualizar uma cacetada de coisa que ainda precisa vir, saca? Que isso daí não é o final da caminhada, saca? Vale, assim, o alerta, né? A planta segue proibida, a planta segue restrita. Então, mesmo nessa situação que não pode criminalizar, há uma ideia de você colocar o usuário como sempre um usuário negativo, ou seja, como sempre como um uso problemático, que é uma outra problemática, que isso, enfim, traz todo o estereótipo em cima do usuário e coloca toda a pessoa que é usuária de uma substância, apesar de ser uma substância que não pode ser mais criminalizada, ainda assim é só usuário porque é um uso complicado, é um uso problemático, quando não é, né? Socialmente falando, a gente pode falar, eu não ligo para os outros, dane-se, eu faço o que eu quiser, mas a validação social, ela é muito importante para conquistar várias coisas, entendeu? Sim. Então, tipo assim, se a gente não mostrar, não furar bolhas, não mostrar para todo mundo quais são os benefícios que a maconha traz na vida das pessoas, seja medicinais, recreativos, e insira aqui qual viés você quer pensar, chegar um momento que as pessoas precisam fazer gosto que a maconha continue na nossa sociedade, a galera tem que entender por quê, saca? Então é isso, deixa o like aqui nesse vídeo se você ainda não deixou, segue a gente em todas as mídias sociais e vai ter vídeo quando tiver vídeo, porque agora a vida é assim. Tamo junto. Esse conteúdo é tudo isso que você tá lendo aqui do lado e ele acontece por conta dos nossos apoiadores do Apoia-se. Então, se você também quiser ajudar, é só colar no apoia.se/12 pra manter esse coletivo afetivo a continuar fazendo conteúdo.